Lucas tinha apenas 23 anos, mas o peso de sua vida parecia ser de alguém bem mais velho. Trabalhava como entregador de pizzas para conseguir pagar as contas e ainda tinha o sonho de um dia abrir um negócio próprio. No entanto, o destino parecia sempre jogar obstáculos em seu caminho. Como aquele dia, era um turno como qualquer outro. A pizza quente e a entrega sendo feita, com a pressa de quem precisa ganhar o suficiente para sobreviver no fim do mês. O endereço era um prédio de luxo no centro da cidade. O porteiro não parecia muito receptivo, mas isso era algo comum. Com um sorriso sem muita energia, ele fez o procedimento de liberar a entrada de Lucas no prédio. Esse não era o tipo de lugar onde ele normalmente circulava, mas o trabalho o fazia atravessar o mundo de caras fechadas e sorrisos falsos. Lucas subiu até o apartamento indicado no pedido e, ao tocar a campainha, foi recebido por um homem de meia idade. O senhor parecia estar esperando por algo, mas não por ele. Quando Lucas se identificou como entregador, o olhar do homem foi de puro desdém. Você é o entregador? Essa pizza é para mim? O homem disse com um tom de voz que não disfarçava o desprezo. Sim, senhor, aqui está sua pizza, respondeu Lucas, tentando manter a calma. Mas o senhor Almeida parecia mais interessado em alfinetar. Eu não entendo como alguém pode se rebaixar a um trabalho tão indigno. Mas que bom que pelo menos você consegue fazer algo certo, não é? O homem zombou, soltando uma risada amarga. Lucas sentiu uma onda de raiva crescendo dentro de si. Seu trabalho não era digno, seu esforço não valia nada diante dos olhos daquele homem. Ele tentou manter a compostura, mas as palavras de Almeida o cortaram como facas. O que você está fazendo aqui no meu prédio? Não acha que sua presença aqui é um pouco inadequada? Eu sou dono deste lugar, meu jovem. E você, bem, parece que não sabe o seu lugar. O senhor Almeida continuou, sem mostrar qualquer sinal de empatia. Com um sorriso forçado, Lucas entregou a pizza e, antes de virar as costas, tentou se afastar rapidamente. Mas a humilhação o seguiu. Ele não conseguia tirar da cabeça a cena do homem arrogante e seu tom superior. A escada que ele desceu parecia mais longa do que nunca. Cada degrau, o lembrando do quão pequeno ele se sentia diante da indiferença do mundo. Quando chegou ao final do corredor, o porteiro ainda o observava de forma fria, como se já tivesse se acostumado com essa realidade. O ar parecia mais pesado e a humilhação mais profunda. De volta ao seu carro, Lucas fechou os olhos por um momento, tentando absorver tudo o que acontecera. O peso do desprezo do senhor Almeida parecia esmagá-lo, mas ao invés de se deixar afundar, ele jurou que nunca mais seria tratado daquela maneira. Algo dentro dele despertou, algo que não o deixaria descansar, até que ele alcançasse um lugar onde ninguém mais ousaria zombar dele. Aquela entrega, aquele olhar, aquela humilhação se tornariam a força motriz de tudo o que Lucas buscaria conquistar dali para frente. Os dias seguintes foram difíceis para Lucas. A humilhação do encontro com o Senhor Almeida se arrastava em sua mente como um fantasma, assombrando cada momento de seu dia. Mas, ao invés de se deixar afundar, ele começou a alimentar uma raiva silenciosa, uma raiva que se transformaria em determinação. Ele não queria mais ser invisível, não queria mais ser o homem que os outros desprezavam. Ele queria mais, muito mais. Em suas horas vagas, Lucas buscava inspiração nos vídeos de empreendedores de sucesso, assistia a documentários sobre pessoas que começaram do nada e conseguiram construir grandes impérios. Ele se viu absorvido pelas histórias de superação, como se aquelas pessoas fossem as únicas capazes de oferecer-lhe uma saída do mar de frustração em que se encontrava. Eu também posso fazer isso, murmurava para si mesmo todas as noites antes de dormir, tentando acreditar naquilo. Mas a dúvida ainda batia à porta, como uma sombra indesejada. Como alguém com tão pouco poderia ter algo a mais? Foi quando ele tomou uma decisão. Não queria mais ser apenas um entregador de pizzas. Precisava de algo maior. Ele começaria a estudar negócios. A cada dia, ele dedicava ao menos uma hora de seu tempo para aprender sobre gestão, finanças, estratégias de marketing. Sabia que seu futuro dependia disso. Com o tempo, ele começou a economizar. Cada real que conseguia juntar significava um passo mais próximo do seu objetivo. Cortou gastos desnecessários e em pouco mais de um ano conseguiu juntar o suficiente para começar sua primeira
primeira tentativa, abrir uma pequena loja de conveniência. O início não foi fácil. Ele tinha pouco capital e um mercado competitivo pela frente, mas estava disposto a arriscar. Sua determinação estava à prova e ele sabia que não poderia falhar. Os meses seguintes foram repletos de altos e baixos, mas Lucas não desistiu. Aprendeu a lidar com as dificuldades, a negociar com fornecedores e, acima de tudo, a confiar em si mesmo. Enquanto isso, a vida no prédio de luxo de Sr. Almeida parecia não mudar. Ele continuava com sua vida de aparências, alheio a tudo o que estava acontecendo no mundo lá fora. Mas Lucas sentia que aquele homem ainda ocupava um espaço em sua mente. O desprezo de Sr. Almeida, em algum lugar, ainda o impulsionava. Não seria fácil esquecer aquele dia. Certa noite, ao fechar sua loja, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Era de um amigo antigo que trabalhava como porteiro em um prédio próximo. Ele tinha ouvido rumores de que o prédio de luxo onde Lucas havia feito a entrega anos atrás estava passando por dificuldades financeiras. Os moradores estavam começando a se queixar da administração e muitos de seus apartamentos estavam vagos. Aquelas palavras acenderam uma chama dentro dele. A oportunidade estava diante de seus olhos. O Sr. Almeida, tão arrogante e tão distante de tudo o que ele havia conquistado, poderia ser a chave para sua grande virada. Lucas sabia que agora era o momento certo para agir. O tempo passou e Lucas conseguiu solidificar sua pequena loja de conveniência. Seus dias eram longos, mas a sensação de estar no controle de seu próprio destino era inestimável. Ele havia aprendido muito em pouco tempo sobre o mercado, sobre o valor do esforço diário, sobre o que realmente significava ser um empresário. Mas ainda faltava algo. O sentimento de que sua jornada estava incompleta o incomodava. Ele queria mais. Ele queria mais do que apenas uma loja modesta. A ligação do amigo do porteiro ecoava em sua mente e algo dentro de Lucas lhe dizia que aquela era a chance que ele tanto esperava. O prédio de luxo estava com problemas financeiros e os apartamentos vazios só ampliavam os rumores de que a administração estava caindo aos pedaços. Ele sabia o que tinha que fazer. Aquela era a sua oportunidade de finalmente dar o golpe de misericórdia no Sr. Almeida, o homem que o humilhara. Mas antes de agir, Lucas fez o que sempre fazia. Ele estudou. Ele se aprofundou na administração de propriedades, no mercado imobiliário e nas possibilidades de compra e venda. Em pouco tempo, ele se sentia suficientemente preparado para dar o próximo passo, mas não seria fácil. A competição no mercado era feroz, e ele sabia que teria que se destacar de alguma forma. Foi quando ele teve uma ideia ousada. Se o Sr. Almeida estava com dificuldades financeiras, talvez fosse a hora de se aproximar dele, mas não como o simples entregador de pizzas de antes, mas sim como alguém que poderia resolver os problemas dele, alguém que, de alguma maneira, poderia adquirir o prédio e transformá-lo em algo melhor. Lucas sabia que sua experiência de vida, sua humildade e sua visão estratégica poderiam ser a chave para uma negociação que mudaria tudo. Ele armou um plano, se aproximaria do Sr. Almeida discretamente, sem pressa, como um lobo esperando a hora certa para atacar. Mas para isso precisava saber tudo sobre o homem e sua administração. Ele começou a investigar o prédio, conversando com funcionários, verificando quais eram as falhas que os moradores estavam encontrando, até mesmo buscando informações sobre os empréstimos e dívidas que a administração do Sr. Almeida poderia estar enfrentando. Tudo estava em seu lugar. Em uma manhã ensolarada, Lucas decidiu que era hora de fazer a sua primeira visita ao prédio. Ele se vestiu de maneira simples, mas elegante, com a certeza de que o Sr. Almeida não o reconheceria como o entregador de pizzas de anos atrás. Afinal, a vida de Lucas havia mudado completamente e ele não era mais o homem que ficava apenas esperando ser tratado com desdém. Ele chegou à entrada do prédio e pediu para falar com o Sr. Almeida. O porteiro, que já havia ouvido falar de Lucas, não hesitou em chamar. Em poucos minutos, Lucas estava frente a frente com o homem que um dia o havia tratado com arrogância. "Olá, Sr. Almeida. Lembra de mim?" perguntou Lucas com um sorriso controlado. Sr. Almeida olhou para ele, os olhos estreitando-se, tentando recordar, mas, como ele esperava, não o reconheceu. "Acho que não", disse ele impaciente. "O que deseja?" Lucas não perdeu tempo. Ele se apresentou como empresário e mencionou sua experiência na área de investimentos imobiliários. Explicou que estava ciente dos problemas financeiros
que o prédio enfrentava e sugeriu uma reunião para discutir uma possível solução. O Sr. Almeida, surpreso com a audácia de Lucas, aceitou. E assim começou o jogo. Lucas sabia que aquele encontro poderia ser o começo da mudança definitiva de sua vida. O escritório do Sr. Almeida era tudo o que Lucas imaginara. Opulento, mas com um ar de decadência. As paredes com quadros caros, as prateleiras cheias de livros e diplomas. Mas a atmosfera densa e carregada mostrava que o império de Sr. Almeida não era mais o mesmo. Ao olhar para ele, Lucas sentiu uma mistura de raiva e satisfação. Afinal, aquele homem que o havia tratado como nada estava agora diante dele, esperando pela sua proposta. Então, Lucas, o que você tem em mente? Perguntou o Sr. Almeida, tentando esconder a surpresa no tom da sua voz. Lucas se acomodou na cadeira à frente da mesa, com um semblante calmo, mas firme. Ele havia praticado sua abordagem, ajustando cada palavra para garantir que sua proposta fosse não apenas atraente, mas também crucial para Sr. Almeida. Senhor Almeida, como sabe, a situação financeira do seu prédio tem se deteriorado ao longo do tempo. Eu observei de perto os problemas que estão afetando a administração e vejo uma oportunidade aqui, uma oportunidade que pode ser benéfica para ambos. Ele fez uma pausa, estudando as reações de Almeida. Sr. Almeida franziu a testa, desconfiado, mas não interrompeu. Eu tenho a intenção de investir e, se possível, adquirir o controle do prédio. Tenho experiência no setor imobiliário e sei como maximizar o potencial de um lugar como este. Podemos transformar esse prédio em algo rentável novamente. E você não precisa se preocupar com a gestão e os desafios financeiros que vêm com ele. O velho empresário permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a oferta. Lucas sabia que ele estava em um momento crucial. Ele não estava apenas oferecendo um acordo financeiro. Ele estava oferecendo a possibilidade de salvar o que restava do orgulho do Sr. Almeida, mas de uma forma que o fizesse entender que ele não era mais quem dominava o jogo. Você acha que pode salvar o prédio depois de todo esse tempo? Perguntou Almeida, cético. Ele estava claramente duvidando de Lucas, mas a verdade era que ele estava com medo. Medo de perder tudo. Lucas sorriu sem arrogância, mas com uma confiança que só os anos de dificuldades poderiam proporcionar. Eu sei o que estou fazendo, Sr. Almeida. Você deve ter visto muita coisa, mas ao longo da sua vida, mas acredito que a próxima geração, a minha geração, pode trazer um tipo de renovação que você talvez não consiga imaginar. A tensão no ar era palpável. O encontro não estava sendo fácil, mas Lucas sentia que estava no controle. Ele continuou explicando o plano: a renovação das unidades, a melhoria das áreas comuns, a atração de novos investidores. Ele falava como um verdadeiro empresário, mostrando domínio sobre cada aspecto do projeto. Tudo o que ele estava dizendo fazia total sentido, mas Lucas também sabia que em algum momento precisaria de algo mais para convencer o Sr. Almeida. Sr. Almeida, ainda visivelmente incomodado, olhou para ele por um tempo, como se medisse o que estava acontecendo. Você tem coragem, garoto, e posso ver que você não é o mesmo de antes, disse ele finalmente, após um longo silêncio. Mas você vai precisar de mais do que coragem para tomar o controle disso tudo. Vai precisar de uma rede de contatos, de mais recursos e tempo. Você tem isso? Lucas sabia que a pergunta era um teste, um último obstáculo, antes de conseguir o que queria. Eu tenho a determinação, Sr. Almeida, e com ela posso fazer o impossível acontecer. O olhar do velho empresário suavizou por um instante. Era uma admissão silenciosa de que Lucas tinha algo que ele próprio não possuía mais: a chama da juventude, a energia para lutar, a vontade de recomeçar. Aquela poderia ser a virada que Lucas tanto esperava. Antes de terminar a reunião, Sr. Almeida fez um movimento sutil, retirando um contrato da gaveta. O gesto foi quase simbólico, como se ele finalmente tivesse aceitado o fato de que Lucas poderia ser o próximo a assumir o que ele deixaria para trás. Não sou de confiar facilmente, mas você me impressionou. Vamos ver o que você pode fazer então. A reunião terminou com um aperto de mãos firme, mas o que estava claro agora era que Lucas estava um passo mais perto de conquistar o prédio que um dia fora o símbolo de seu fracasso. No entanto, ele sabia que o verdadeiro trabalho começava agora. Ele teria que ser mais do que só um bom empresário. Ele teria que ser um visionário. O início da renovação do prédio não foi fácil. Lucas sabia que para transformar aquele lugar em algo grandioso, ele precisaria de uma abordagem estratégica e cuidadosa. Enquanto o prédio estava recheado de falhas estruturais, acabamentos envelhecidos e um ar de negligência, o verdadeiro desafio seria convencer os moradores e os investidores de que
ele poderia reverter essa situação. No fundo, sabia que, mais do que reformas, a verdadeira transformação seria de imagem e reputação. Para isso, precisaria ser mais do que um simples empresário. Ele teria que ser um líder. Nos primeiros dias, Lucas passou horas inspecionando cada andar, cada corredor, cada detalhe que poderia ser melhorado. As paredes rachadas, os pisos danificados, o sistema de encanamento deficiente, tudo precisava ser consertado. Mas além disso, ele sabia que o prédio precisava de algo mais, uma visão, precisava de uma nova identidade, algo que transformasse a percepção dos moradores e dos vizinhos. Ele não estava apenas renovando um prédio, ele estava renovando uma história. Mas, para que tudo isso acontecesse, ele precisaria de dinheiro, e não pouco. Aquele projeto exigiria investimentos pesados. Ele começou a procurar investidores, fazendo apresentações detalhadas sobre o retorno potencial de cada unidade. Ele sabia que muitos deles estavam céticos, afinal, o prédio tinha uma história de fracasso. No entanto, ele também sabia que poderia oferecer algo que nenhum outro projeto na cidade oferecia: uma verdadeira transformação. A primeira grande dificuldade surgiu quando ele encontrou resistência dos próprios moradores. Muitos estavam cientes de que o prédio precisava de reformas, mas também estavam acostumados à situação precária e à falta de investimentos ao longo dos anos. Alguns resistiam à mudança, temendo que a renovação significasse aumento de aluguel ou a chegada de uma nova classe social. Outros ainda estavam desconfiados do projeto de Lucas, achando que seria mais uma promessa não cumprida. Foi então que Lucas decidiu agir com transparência. Ele convocou uma reunião com os moradores, onde falou honestamente sobre o que pretendia fazer, sobre os desafios e sobre o futuro do prédio. Em um ambiente tenso, ele se manteve calmo, enfatizando que sua intenção não era apenas ganhar dinheiro, mas melhorar a vida de todos no local. Eu sei que todos aqui têm suas preocupações, e eu entendo isso, mas quero que saibam que a renovação não é para um grupo seleto, é para todos. Cada um de vocês terá acesso a um ambiente mais seguro, mais confortável e, ao final, a um lugar que vai valer mais do que um simples teto. Estamos criando um lar para todos, não só para os mais ricos ou para os novos investidores, disse ele, olhando diretamente para os rostos dos moradores. O silêncio na sala foi pesado, mas, aos poucos, as palavras de Lucas começaram a fazer sentido. Ele não estava pedindo que eles aceitassem uma mudança sem explicações. Ele estava mostrando que cada decisão tomada tinha um impacto direto na vida deles. Essa reunião se tornou o primeiro grande passo para a vitória de Lucas. Ele havia começado a transformar a visão dos moradores sobre o futuro do prédio. No entanto, ele sabia que o verdadeiro teste viria quando os investimentos começassem a chegar e a reforma ganhasse velocidade. Como manter a confiança da comunidade? Enquanto gerenciava as expectativas de todos, Lucas sentia que sua jornada estava apenas começando. Cada dia trazia novos desafios, novos obstáculos, mas ele se sentia mais preparado para enfrentá-los. Sua determinação estava mais forte do que nunca, e ele sabia que, em breve, o prédio se tornaria um símbolo, não apenas de sua vitória, mas também do poder de recomeçar.